Sejam todos e todas muito bem-vindas à nossa segunda mentoria semanal do curso online Personal Diet Chef. Essas são sessões que eu tenho feito com os meus alunos da última turma de janeiro de 2021 e essas mentorias semanais que eu faço em sala de aula fechada com os meus alunos foi um bônus para aqueles que se inscreveram nas 3 primeiras horas. Hoje a nossa aula vai ser sobre menopausa. Eu vou, na verdade, contemplar muitos temas que os meus alunos relataram no questionário que eu enviei para eles por e-mail. Então, a gente vai falar hoje sobre como ter mais qualidade de vida, como melhorar a falta de energia, como melhorar a qualidade do sono, tudo isso com uma dieta saudável e equilibrada. Então, na aula de hoje, eu também vou contemplar como é que a gente pode obter mais longevidade, ou seja, viver mais e melhor, porque não adianta também viver mais, mas não viver com qualidade de vida, né? Então, viver da melhor forma possível, praticar a higiene do sono, que também contribui muito para essa qualidade de vida, como melhorar os sintomas da menopausa, como fazer a combinação dos alimentos, como fazer técnicas de congelamento em casa e planejamento de cardápio para você ter aí mais organização na sua cozinha. Além de tudo isso, eu também vou dar uma pincelada em pré-treino e pós-treino, que são várias dúvidas que os meus alunos colocaram para mim. Lembrando que semana passada já teve uma aula, eu já disponibilizei, eu sempre gravo as aulas e disponibilizo para quem quiser assistir depois e aproveitar todas essas informações de qualidade sobre alimentação e nutrição. Então, a primeira foi sobre como tratar todas as doenças intestinais, a constipação, a flatulência, que é o excesso de gases, e alergias pela alimentação. Semana que vem, na próxima terça-feira, a gente vai falar sobre como melhorar as taxas dos seus exames e surpreender os médicos. Na quarta semana, a gente vai falar sobre como estabelecer uma rotina saudável para uma vida mais leve. E na quinta semana, vamos falar sobre o seu compromisso com a saúde começa em casa, tá? Então, muitas dicas, aulas maravilhosas que eu estou preparando com o maior amor e carinho para que vocês tenham cada vez mais informações de qualidade e melhorem a vida de vocês pela alimentação e pela nutrição. Então, gente, o seguinte, vamos começar a falar sobre longevidade, sobre qualidade de vida. Eu quero abrir essa aula falando que existem 6 pilares da medicina do estilo de vida. Vocês já ouviram falar disso? A medicina do estilo de vida é algo muito recente, mas que tem se aplicado muito porque tem realmente muitos fundamentos científicos, tem muito embasamento. E os 6 pilares da medicina do estilo de vida, que é justamente o que nós precisamos fazer, o que nós precisamos cuidar para ter mais longevidade, mais qualidade de vida, mais saúde, mais disposição e mais energia, é o seguinte: primeiro, a alimentação, claro, né? Eu sou suspeita, afinal de contas, sou nutricionista, chefe de cozinha, eu sempre vou puxar a sardinha para o meu lado. Então, a alimentação é o primeiro deles, né? A gente tem que ter uma alimentação saudável e equilibrada, eu vou falar melhor sobre isso. O sono, precisamos sim cuidar do nosso sono. Exercícios físicos, atividade física é o terceiro pilar. O quarto pilar é o controle das substâncias tóxicas com que nós entramos em contato durante a nossa vida inteira. E o quinto pilar é o gerenciamento do estresse, exatamente. Se você é uma pessoa estressada, se você está sob estresse, isso precisa ser cuidado, porque o estresse ele é extremamente prejudicial para a nossa saúde. Nos tempos atuais, quem não está estressado, não é mesmo? Mas existem métodos, existem técnicas para a gente modular esse estresse. Eu vou falar sobre isso hoje também. E por último, mas não menos importante, o sexto pilar da medicina do estilo de vida é a sociabilidade. Então, é com as pessoas que a gente se sociabiliza. Isso é extremamente importante. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre cada pilar, para que vocês entendam cada um aí
dentro de vocês, dentro da casa de vocês, como melhorar cada pilar desse para obter mais qualidade de vida e mais longevidade. Então, a alimentação. O que seria uma alimentação saudável? Como que deve ser essa alimentação para a gente adquirir mais saúde, né? Mais qualidade de vida? Comida de verdade, que é o que eu ensino no curso online Personal Diet Chef. Então, praticar a cozinha terapia, que é justamente ir para a cozinha e cuidar da sua saúde diariamente, porque só a comidinha que nós fazemos em casa, comidinha caseira, que nós sabemos o que estão colocando lá dentro, é que vai ser 100% segura, tá? Então, existem algumas dietas que são consideradas as dietas mais saudáveis do mundo, que é a plant-based, ou a dieta baseada em plantas. Hoje em dia ela tem sido muito estudada. O nome inteiro dela é Whole Food Plant-Based. Então, quer dizer, alimentos que não foram processados, que não foram refinados, de origem vegetal. Então, a base, né, da pirâmide dessa dieta são vegetais, cereais integrais, legumes, frutas, verduras, as castanhas, que são as oleaginosas, as leguminosas, que são os feijões, grão de bico, lentilha, ervilha, etc. E muito azeite, gorduras boas, né? Óleo de coco, azeite, óleo de gergelim, óleo de abacate, óleo de linhaça. E aí pode sim ou não ter um pouco de proteína animal, mas numa quantidade muito pequena e sem ser processada, ou seja, não inclui embutidos, por exemplo, salame, presunto, mortadela e por aí vai, salsicha, né? Nada que foi processado. São os alimentos na sua versão in natura, como a natureza nos forneceu. E tem a outra dieta que também é considerada uma das mais saudáveis do mundo, que é a dieta mediterrânea, né? Que tem sido muito estudada. E justamente os países que beiram o mar Mediterrâneo é que praticam mais essa dieta, que é uma dieta também baseada em alimentos de origem vegetal, nada refinado, nada processado, muito azeite. Eles priorizam peixes e frutos do mar do que carnes vermelhas com gordura saturada, né? Então, carne de porco, excesso, tá, gente? Tem um pouco, mas não muito. Tem um pouquinho de carne de porco, um pouquinho de carne de vaca, e a maior parte são peixes. Mas a base da alimentação são frutas, verduras, legumes, né? Os vegetais, como eu disse, que eu acabei de citar, por exemplo, agora a dieta plant-based. Então, para a gente entender, assim, em poucas palavras, alimentação saudável significa o quê? Que a base dela, ou seja, a grande quantidade, a maior quantidade de alimentos, deve ser de origem vegetal. E, de preferência, que não tenham sido processados, que não tenham sido industrializados ou refinados, tá? Então, essa seria a alimentação saudável. Aí, o segundo pilar, né, o sono. Nós precisamos fazer a higiene do sono. E como que nós fazemos isso? Primeiro, a gente precisa se preparar para o sono. Não é só na hora que vai dormir que a gente pode se preparar. Eu falo bastante, eu e a Alessandra Fleming, que foi a minha convidada especial para dar essa aula lá na plataforma do curso Personal Diet Chef. Fizemos duas aulas, uma sobre o ritual diurno e outra sobre o ritual noturno, para você melhorar a sua qualidade de vida, de sono, né? Fazer a higiene do sono. Aqui eu vou pontuar alguns pontos, claro que lá na plataforma do curso está muito mais completo. Então, os meus alunos que estão assistindo, por favor, depois assistam essas aulas, tá bom? Mas é importante a gente cuidar também durante o dia, a gente está sempre atento aos nossos pensamentos, ao que a gente faz durante o dia. Por exemplo, não dá para beber mais do que 3 xícaras de café por dia. Porque se você beber mais do que 3 xícaras de café por dia, é muito estimulante, é muita cafeína. E isso, consequentemente, vai influenciar na qualidade do seu sono. Você pode até dormir com facilidade, mas a qualidade do sono não vai ser tão boa, né? A gente precisa atingir o sono REM e o sono não REM, o sono REM e o sono não REM durante a noite toda. Por quê? É durante a noite que nós produzimos enzimas, hormônios e que nós fazemos
o processo de destoxificação do organismo. Por isso que é tão importante que a gente durma e durma com qualidade, não fique acordando durante a noite, né? Não tenha insônia. Então, para isso, a gente precisa se hidratar durante o dia inteiro, beber água durante o dia, ao invés de deixar para beber água no final do dia e aí ficar levantando, acordando na madrugada para ir ao banheiro fazer xixi. Então, priorize a hidratação ao longo do dia e antes de dormir, umas 2 horas antes, já diminui a ingestão de líquidos, tá? Faça o seguinte também, a hora que você acordar, se exponha à luz, porque nós somos regidos pela luz do sol, e isso se dá pelo ciclo circadiano, que é a nossa produção hormonal. Então, é muito importante que o nosso corpo, principalmente a íris do nosso olho, receba a luz solar para entender que está dia, e quando for anoitecendo, quando for chegando o final do dia, né, o anoitecer, a gente já ir diminuindo a incidência de luz. Então, deixar a luz mais baixinha, né, trocar as luzes brancas por luzes amarelas, acender de repente um abajur, uma luz indireta, não deixar a luz branca dos aparelhos eletrônicos como celular, iPad, tablet, computador, até logo antes de dormir. É bom desligar ou diminuir a incidência de luz azul pelo menos 1 hora antes de deitar, tá? Porque essa luz atrapalha a produção de melatonina. E vigiar os pensamentos, tá? Porque afinal nós somos o que comemos, mas também nós somos o que pensamos. Então, pensamentos negativos, pensamentos tóxicos, ficar conectada com fatos muito tristes, com injustiças, né, com notícias ruins, então ficar assistindo muito noticiário nos tempos atuais, isso tudo vai acumulando na nossa cabeça e a nossa cabeça ela fica absorvendo esses pensamentos. Então a gente precisa, ao contrário, precisa lutar contra isso, precisa pensar coisas boas, precisa ver a parte boa da vida, tentar ser mais positivo e quando acordar à noite, não ficar alimentando esse tipo de pensamento, tá? Tem alguns chás que ajudam a melhorar o sono, né? A induzir o sono e produzir a melatonina. São alguns chás calmantes, dentre eles o chá de mulungu, é muito bom. Passiflora incarnata, que na verdade é a folha do maracujá. A erva tulsi, que é o manjericão indiano, né? O holy basil. Camomila, só que a camomila é diurética, tá, gente? Então não exagera, não toma logo antes de deitar, toma umas 2, 3 horas antes, tá bom? Erva cidreira também é uma erva calmante, valeriana e melissa. Todos esses chás ou infusões são muito bons para você já tomar no finalzinho da tarde para já ir contribuindo para o seu sono. É muito interessante, tem muitos estudos científicos comprovando que óleos essenciais, a aromaterapia ajuda também na qualidade do sono, principalmente a lavanda. Então, pingar algumas gotinhas de óleo essencial de lavanda no travesseiro vai melhorar também a qualidade do sono, porque é um ansiolítico natural. Tem também alguns estudos que mostram o óleo essencial de rosa mosqueta, de laranja doce e de menta piperita. Mas o de lavanda é realmente o campeão em se tratando de ansiolítico, tá? Então diminui a ansiedade. Que mais? Manter horários para dormir e acordar é importante, ao invés de ficar dormindo cada dia no horário, acordando cada dia no horário, é bom ter rotina, nosso corpo gosta disso. E para a gente silenciar nossa mente, por que não meditar? Né? Meditar um pouco antes de dormir ou se concentrar é muito interessante para melhorar a qualidade do sono também. O terceiro pilar, exercícios, né? Atividade física regular é fundamental para que nós tenhamos saúde, qualidade de vida e longevidade. Então, o ideal é fazer 150 minutos por semana, tá? Então, você pode dividir esses 150 minutos pelos 7 dias da semana. Atividade física moderada, não precisa ser extenuante, né? Não precisa ser uma atividade física muito puxada, muito pesada, mas uma atividade física que você tenha aí uma certa. Que você sinta que você está fazendo uma atividade física, tá?
O importante é você combater o sedentarismo. Então, qualquer atividade física está valendo. Você, ao invés de pegar o elevador, sobe de escada. Ao invés de pegar a escada rolante e ficar paradinha na escada rolante, sobe a escada rolante. Ao invés de ir na padaria de carro, vai a pé. Ao invés de ir no mercado de carro, vai a pé, anda 2, 3 quarteirões, tá? Então, qualquer atividade física ao longo do dia é muito importante. E o quarto pilar, né, o controle das substâncias tóxicas. O que a gente precisa diminuir ao máximo na nossa vida para diminuir esse contato com as substâncias tóxicas? Cigarro ou tabagismo, né, de modo geral, o álcool, então bebidas alcoólicas, excesso de medicamentos, né? Os medicamentos, sim, eles são tóxicos. Utensílios plásticos, então tudo que você usa de plástico no seu dia a dia está intimamente contaminando ali a tua vida, a tua comida. Então, garrafinha de plástico, extinga, né? Tire da vida a garrafinha de plástico. Os utensílios de plástico, pratinho, copinho, o Tupperware só se for comida fria, tipo uma fruta, uma verdura, tudo que for molho, ácido principalmente, é melhor evitar o contato com plástico. Então, molho de tomate, por exemplo, não coloque em conteúdo em recipiente de plástico, coloque num recipiente de vidro, tá bom? E também quente, né? Conteúdos quentes, porque o calor ajuda a soltar as substâncias tóxicas do plástico na comida, tá bom? Aditivos químicos, de modo geral, que estão presentes principalmente nos alimentos ultraprocessados, então corantes, antiumectantes, adoçantes, enfim, todos os antes, né? Conservantes, tudo isso é toxina. Agrotóxico, que infelizmente a gente tem contato, né? Não tem jeito, mas se possível, o máximo que der, o máximo que for possível, procurar alimentos orgânicos que não tenham agrotóxico, e até mesmo os dispositivos eletrônicos, né? Ficar com o celular do lado da cama, por exemplo, enquanto está dormindo, o celular emite radiações o tempo todo. Então, imagine se você dorme 8 horas, 7 horas, são 8 horas a mais do seu dia que você está recebendo essa radiação. Então, deixa no banheiro, no corredor, na sala, nunca do lado, na cabeceira da cama. Né? O computador, a televisão, sempre que possível tirar da tomada, desligar mesmo na hora de dormir, tá? E não ficar muito perto, por exemplo, de micro-ondas, né? A hora que estiver funcionando. Atenção redobrada a isso, tá bom? Quinto pilar da medicina do estilo de vida, gerenciamento do estresse, né? Então, praticar um hobby, fazer alguma arte, atividades que relaxem a sua mente, que te dê prazer. Então, uma culinária, né? Ir para a cozinha, praticar a cozinha terapia, fazer um exercício físico leve, ir caminhar na praça, receber um sol, um ar, né? Uma brisa no rosto, ver uma paisagem, brincar com o neto, com o filho, caminhar, dançar, colocar uma música legal que você goste, dançar, né? Colocar a energia para circular, dar risada, né? Fazer a yoga do riso. Vocês já ouviram falar da yoga do riso? Procurem aí depois. Porque a risada, gente, mesmo sem motivo, mesmo se você não está rindo de verdade, o teu organismo entende que você está rindo e solta substâncias que são contrárias ao hormônio do estresse, que é o cortisol. Então, a gente diminui o estresse quando a gente dá risada. Olha que interessante. Então, coloca aí uma comédia, né? Tem um monte de meme hoje em dia, super engraçado. Dê muita risada na sua vida, dê risada de você mesma, porque é só assim que a gente diminui o nosso estresse. Não só assim, mas essa é uma das alternativas. Pintar, cuidar da planta, né? Mexer com a terra, essa troca com a natureza é fundamental também para a gente diminuir o nosso estresse. E isso é uma forma de manejar o estresse, né? De diminuir. Praticar meditação também é outra forma extremamente interessante. E por último, né? O sexto pilar, que é a sociabilidade, que já tem uma extensa literatura
mostrando o quão importante é as nossas relações interpessoais. Então, cultivar as amizades, né, gente? Eu fico até arrepiada quando eu falo isso, porque como é que a gente vive sem amigo, né? Sem família, sem pessoas que a gente ama? Já tem estudos que, inclusive, mostram que a solidão aumenta o risco de morte precoce em 40%. Então, cultive as suas amizades. Eu sei que hoje em dia está difícil, mas sempre que possível, liga, conversa, bate um papo, né? Tenha aí as pessoas que você ama ao teu redor, tá bom? E dentro disso, vamos começar a falar de como melhorar os sintomas da imunidade, né? Para que a gente possa, nessa fase da vida, nós mulheres, todas nós vamos passar por isso algum dia. Umas vão ter mais sintomas e outras menos. E os sintomas estão relacionados, obviamente, ao estilo de vida dessa mulher, o que ela fez durante a vida inteira. Mas é possível, se você já entrou na menopausa, também atenuar esses sintomas com algumas dicas que eu vou passar agora. Então, vamos lá. Existem estudos comprovando que quanto mais massa gorda, né, quanto mais gordura corporal a mulher tem, mais fogachos ela vai sentir, que é aquele calorão. E as dores musculares e articulares também. Em contrapartida, a mulher que tem mais massa magra, ou seja, que tem mais músculo, ela vai diminuir as dores musculares e articulares. Então, a gente precisa fazer atividade física. Olha aí, mais uma vez a importância da gente se exercitar, fazer principalmente exercícios de força para aumentar a nossa massa magra, a nossa massa muscular. E, claro, emagrecer se você tiver com excesso de gordura corporal, tá? Aumento do consumo de frutas ou seguir a dieta mediterrânea, que eu já falei aqui hoje, também diminui os sintomas da menopausa. Olha que lindo, né? Então, se você já está começando a sentir os sintomas, seguir uma dieta saudável e equilibrada, que eu já falei aqui hoje, é extremamente importante e benéfico, tá? Tem um outro ponto que é importante falar aqui, que o aumento na alimentação de gordura e de açúcar aumentam os sintomas, tá? Então, maneira aí, coma menos açúcares de todos os tipos, isso inclui bebida alcoólica, álcool, e diminua a gordura saturada principalmente, que é proveniente de derivados de animais, então carnes mais gordas, a pele do frango, a manteiga ou frituras, né, embutidos, o salame, a mortadela. Quando você vê aquela gordura, por exemplo, aquilo ali é pura gordura, tá? Tenta evitar, então, esse tipo de alimento. E tem um outro estudo que mostra a associação positiva entre o consumo de fibras alimentares e a melhora dos sintomas. Então, quanto mais fibras você comer, melhor. Que nem eu disse, a dieta plant-based, né, baseada em plantas ou a mediterrânea, a base dela são os vegetais. Quais são as principais fontes de fibras alimentares? Vegetais. Legumes, frutas, verduras, castanhas, oleaginosas, cereais integrais. Então, a base da alimentação tem que ser essa, tá? E existe uma associação negativa, ou seja, que piora os sintomas, em relação ao índice glicêmico e a carga glicêmica da alimentação dessa mulher. Então, as mulheres que têm a alimentação baseada em carboidratos simples, elas vão ter mais sintomas. O que são os carboidratos simples? Açúcar, pães, massas, tortas, enfim, sobremesas, né? Bebida alcoólica, bebidas açucaradas, refrigerantes, enfim, todos esses refinados farináceos têm tem uma alta carga glicêmica e alto índice glicêmico, ok? Bom, então acho que eu dei uma pincelada, tudo isso vai melhorar os sintomas da menopausa, mas aí você deve estar se perguntando, tá, mas como que eu combino esses alimentos? E aí a gente já passa para o outro ponto da aula de hoje, que é a combinação de alimentos. Então, eu vou mostrar umas figuras aqui para vocês, para ilustrar bem isso que eu estou falando.
Olha aí. Aqui está em inglês, mas é uma foto do MyPlate, que é um estudo de Harvard, que é aquela universidade americana, né, uma das melhores do planeta, que fez esse programa que se chama MyPlate, então traduzindo meu prato, né? Então aqui é o como fazer um prato saudável, como comer saudável. Então vocês reparem, ó, na nossa alimentação, os vegetais, eles têm que ser mais do que um quarto do prato. As frutas também. Então, metade do seu prato deve ser composta de vegetais. Dentre eles, legumes, verduras, frutas, né? Aqui são cereais integrais, então um quarto do seu prato deve ser de cereais integrais, tá? Isso é, por exemplo, arroz integral, aveia, ou pode até incluir aqui uma farinha integral, né? Uma quinoa, uma cevadinha, qualquer cereal integral entra aqui. Aqui já são as proteínas saudáveis, então pode ser peixe, pode ser frango, pode ser feijão. Pode também incluir aqui algumas castanhas, elas são fontes de gordura e fibras, mas também tem um pouquinho de proteína, tá? Carne vermelha também, mas não as mais gordurosas, tem que ser as mais magras. Então, evitar as carnes processadas, como bacon, embutidos, como eu já disse. E aí entra também os óleos saudáveis, aqui pode ser óleo de azeite de oliva, pode ser abacate, pode ser óleo de gergelim, muita água, pelo menos 2 litros de água por dia. E aí eu vou mostrar outra figura agora, para vocês entenderem o que eu estou falando também, só que em termos de... Vamos ilustrar melhor em termos de comida? Então, olha que interessante essas fotos aqui. Isso são exemplos de refeições saudáveis, para vocês entenderem como montar o prato de comida de vocês, tá? Então, vamos lá. Primeiro exemplo aqui, temos arroz integral, abacaxi de sobremesa, uma vagem aqui com um tofuzinho, né? Um repolho, uma lentilha e um filezinho de carne grelhada. Esse outro aqui, feijão, arroz integral, beterraba, cenoura, um filezinho de frango grelhado, uma saladinha verde e uma laranja de sobremesa. Aqui, arroz, feijão preto, ovo cozido, uma couve refogada e uma saladinha de repolho com cenoura e uma maçã de sobremesa. Essas três são opções extremamente saudáveis e equilibradas de refeições que estão completas nutricionalmente. Então, a gente tem proteína, a gente tem carboidrato, a gente tem gordura, a gente tem fibra. Os meus alunos do curso, lá tem uma aula só sobre nutrição funcional, como você detectar quais são esses nutrientes, esses macronutrientes, né? A gordura, a proteína, etc. Então, alunos, assistam essa aula, porque é extremamente importante. E agora eu vou mostrar por último essa outra figura aqui, para a gente elucidar ainda mais. Então, olha, aqui seria um exemplo de uma refeição vegetariana, para quem não come carne, né? Então, no dia, tá? No seu dia inteirinho, o ideal seria comer aproximadamente 3 porções de grãos ou de cereais integrais. Aqui vocês estão vendo, tem painço, tem trigo sarraceno, tem aveia, arroz. Aqui são leguminosas, então tem feijão, tem amendoim, tem ervilha, grão de bico. Aqui, mais ou menos um quarto, que são 4 porções de vegetais ao dia, que pode ser tanto legume quanto verdura, né? Mais ou menos 2 ou mais porções de frutas ao dia, tá? E 1 a 2 porções de oleaginosas, que são as castanhas, as nozes, as sementes por dia. O que é uma porção? Dessas sementinhas é o fundo da sua palma da mão, tá? Então, 2 porções por dia. Isso é se alimentar de forma saudável e equilibrada nutricionalmente, compondo todos esses elementos durante o seu dia
todo. Então, você sim deve incluir esses alimentos durante o dia. Sua alimentação deve incluir todos esses alimentos. Existem algumas combinações-chave, né? Se você incluir todos esses alimentos, está tudo certo. Aí você está, ó, de parabéns, tá? Excelente a sua refeição, a sua alimentação como um todo. Mas, por exemplo, é muito importante combinar cereais integrais com leguminosas, porque elas se complementam nutricionalmente, tá? Os aminoácidos delas se complementam, formando uma proteína de alto valor biológico, principalmente para os vegetarianos, sempre façam essa combinação. Outra combinação importantíssima de alimentos que vocês precisam saber: os carboidratos, principalmente para quem é diabético, para quem tem resistência à insulina. Nós sempre precisamos combinar os carboidratos com fibras, gorduras boas e proteína. Por quê? Porque esses 3 grupos alimentares vão diminuir o índice glicêmico desse carboidrato. Claro que é melhor carboidrato complexo, aquele que tem fibras, né? Então, uma batata doce, um arroz integral, um cereal integral qualquer, uma aveia, uma quinoa, qualquer cereal integral. Melhor os tubérculos, né? Então pode ser mandioca, mandioquinha, ou a batata baroa no Rio, ou a gente pode usar o inhame, o cará, qualquer tipo de tubérculo é muito bem-vindo, né? Eles são extremamente saudáveis, então não é para deixar de comer raízes de modo geral, tá? E componham sempre a alimentação toda de vocês, como eu mostrei nessas figuras. Aí vocês vão me perguntar, gente, mas planejamento de cardápio? Como é que eu faço um planejamento de cardápio aqui, Karina? Bom, seguinte, primeiro de tudo, segura aí, anotem aí, hein? Dicas da Nutri. Primeiro, consultar o plano, o cardápio lá na plataforma. Eu vou mostrar para vocês o que vocês vão encontrar lá na plataforma do curso online Personal Diet Chef. Esse é um modelo de cardápio semanal. Então, aqui tem café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar. São exemplos para vocês se inspirarem e vocês tentarem seguir. Karina, mas é para seguir a risca? Não, gente, isso são exemplos. Vocês podem repetir ou não o mesmo dia, vocês podem fazer o mesmo dia 3 vezes seguidas, não tem problema nenhum. Mas é para vocês verem como colocar as receitas que estão lá na plataforma do curso dentro do dia a dia de vocês, dentro do cardápio de vocês. Então, é o seguinte, vocês primeiro têm que olhar o cardápio. Ah, eu quero fazer essa e essa receita essa semana. Beleza, já sabe o que você quer comer, tá com vontade. Aí você vai na sua despensa e na sua geladeira e vê o que você já tem de ingredientes para não comprar a mais, para não ter desperdício. Aí você anota, você faz a sua lista de compras personalizada. Então você vai fazer a lista de compras colocando aquilo que você não tem, que você precisa comprar para complementar aquele cardápio da semana que você já definiu, tá? Depois que você pensou nas receitas, tudo que você vai querer comer e preparar naquela semana, pelo dia ou pela refeição. Então, por exemplo, segunda e terça eu vou comer arroz, feijão, frango assado e uma saladinha. O que eu já tenho? Eu já tenho arroz, já tenho feijão, já congelei da semana passada, preciso só do frango e da salada. E aí você já chega em casa, higieniza tudo, já guarda, condiciona bonitinho na geladeira e você já vai se programar, já vai se planejar para a semana. Se for o caso, já deixa o filé de frango temperado para o dia seguinte, né? Então, isso é planejamento de cardápio, é você pensar com antecedência o que você vai fazer na semana seguinte, tá? Depois, daí você faz as compras e organiza tudo, tá? Esse deve ser o planejamento, você já pensar de antemão quais receitas, quais pratos, né, preparações você vai fazer nos dias da semana, tá bom? Agora, vamos às técnicas de congelamento. Então, as técnicas de congelamento, quais são as principais dicas da Nutri que eu preciso passar hoje? Primeiro, dá para a gente congelar tudo, tá?
Só batata, que não fica muito legal, né? Batata acumula muita água, mas se você fizer um purê de batata, por exemplo, até que, se você for fazer um escondidinho, até que é possível, até dá certo. Melhor ainda se for de batata doce, tá? Que tem mais fibras, mais vitaminas, mais minerais. As frutas, é possível congelar? Sim, eu adoro congelar fruta. Depois eu postei uma receita esse sábado, por exemplo, de sorvete de manga com banana congelada. Então você pode fazer a manga e a banana congelada, depois só bater no liquidificador e vira um sorvete maravilhoso. Banana congelada, abacate congelado. Claro que as frutas com mais água, tipo melancia, melão, morango, depois que descongelar, vai ficar mole, vai ficar cheia de água. Aí não. Você pode congelar para fazer vitaminas, né? Para fazer um shake, por exemplo, com leite vegetal. Pode fazer geleias, compotas, enfim, sem açúcar, né? Que tem receita lá na plataforma do curso. Mas para a gente, por exemplo, congelar legumes, é importante fazer o branqueamento, né? Eu ensino isso no curso também, mas só en passant aqui para lembrar os alunos, a gente tem que colocar o alimento na água fervente para dar um susto, né, nele, uma escaldada, e depois jogar na água com gelo. Isso, esse choque térmico é que é o branqueamento. Mas você não vai jogar na água com gelo e deixar lá. Não, é rápido, é só o tempo suficiente para retirar o calor daquele alimento, para resfriar aquele alimento. Depois que ele já tiver resfriado, aí você tem que tirar da água, escorrer o máximo, porque o excesso de água é que vai fazer os cristais de gelo e que vai, na hora do descongelamento, fazer aquela aguaceira toda, tá? Então, tente tirar o máximo da umidade antes de congelar. Vocês podem fazer também. Eu, por exemplo, para fazer às vezes o suco verde, eu congelo a couve. Ou você pode fazer o gelo de couve, bate no liquidificador com um pouquinho de água e põe na forminha de gelo. Ou eu realmente congelo, às vezes, a própria folha da couve inteira, já higienizada, claro, né, lavada, porque aí na hora de fazer o suco eu só tiro do saquinho hermético, aquele que tem um zip, e já coloco no gelo. Normalmente, o ideal é fazer com a folha fresca. Mas se de repente você comprou um monte de couve, viu que vai perder a couve e não sabe o que fazer, congela, tá? Agora é melhor os legumes, então brócolis, cenoura, vagem, esses legumes ficam ótimos congelados. E aí vocês vão me perguntar, mas perde muitos nutrientes, Nutri? Não! Gente, não perde tantos nutrientes se vocês fizerem essa técnica do branqueamento. Né? Aí, quanto tempo que a gente vai ferver na água? Depende do alimento. Quanto mais duro, mais rígido o alimento, mais tempo. Mas no máximo 3 minutos, tá? Então não é muito tempo, não. Você tem que manter a cor e os nutrientes e a textura do alimento. Então você vai dar um choque térmico, vai jogar na água, depois no gelo, tá bom? E aí, quais são as embalagens melhores para a gente congelar? Primeiro, a ideal, a melhor de toda, obviamente, é a vácuo, né? Quem tem maquininha a vácuo em casa, ótimo. Mas realmente não é todo mundo que tem. Então, você pode comprar saquinho plástico ou saquinho daqueles que são hermeticamente fechados, que tem um zip, tirar todo o ar, tentar tirar a maior parte do ar deles, colocar os alimentos lá, ou em recipientes de vidro, se você for colocar comida mesmo, né, preparada, ou pode até ser plástico, mas desde que seja livre de BPA, que é o bisfenol A, que é o principal, não é o único, mas é o principal contaminante dos plásticos, e evitar o excesso de ar dentro das embalagens, então que seja uma embalagem do tamanho daquele alimento ou daquela preparação que você fez, porque quanto mais contato com o ar durante esse tempo de congelamento, mais ressecado vai ficar o alimento, tá? Então, nunca preparem uma comida e deixem esfriando em cima do fogão. Porque a temperatura, aquela temperatura morna, principalmente no Brasil, que é calor, a gente propicia o crescimento bacteriano, o crescimento de micro-organismos muito
rapidamente. Então, fez a comida, se possível, já porciona e já resfria imediatamente. Quanto menos tempo essa comida ficar em temperatura morna e ambiente, menos riscos de contaminação você vai ter em casa, tá? Então, essa história de que não pode colocar comida quente na geladeira não é verdade. Claro que você também não vai colocar muita comida quente, porque senão você vai aumentar demais a temperatura interna da geladeira, e aí os outros alimentos que estão ali dentro da geladeira podem sofrer essa diferença de temperatura, e isso não é interessante. Mas se você for fazendo as preparações e resfriando, é muito interessante, tá? Não superlote o seu freezer, porque ele precisa ter ali um espaço para circular entre os alimentos para manter a temperatura de congelamento desses alimentos. E aí, se possível, para ser um resfriamento mais rápido, já porcione em porções individuais ou do número de pessoas da sua família. Então, se for 2 pessoas, separa porções para 2 pessoas. Se forem 3 pessoas, separe porções para 3 pessoas e assim por diante, tá? Derivados de animal, preparações com carnes, peixe, frango, etc. No máximo 30 dias no freezer, tá? Agora, preparações que não levam derivados de animais, até 90 dias no freezer tranquilamente, ok? Frutas puras, assim que nem eu falei, congeladas, mais tempo ainda, tá? Não precisa se preocupar. O que mais deteriora é realmente os derivados de animal, tá? Bom, eu ouvi dizer que um médico falou que a comida começa a apodrecer logo depois de preparar. Não, gente, esquece isso. Tem muitos estudos de microbiologia que comprovam que dá para comer a comida até 3 dias se ela ficar na geladeira, não tem risco para a saúde, não tem essa história de que apodrece, de que você está comendo comida podre, nada disso, tá? Então, até 3 dias, acondicionada, resfriada, entre 3 até 5 graus na geladeira, ótimo. Tá? E mesma coisa para o freezer. 30 dias para derivados de animais e 90 para vegetais, ok? E agora vamos para a finalização da nossa aula, vamos falar sobre pré-treino e pós-treino, que também são dúvidas muito frequentes aí, né, dos meus alunos, dos meus seguidores. Então é o seguinte, pré-treino, que a gente come antes de fazer exercício físico. É muito importante ressaltar que a gente precisa se alimentar ao longo do dia inteirinho muito bem, tá? Que não é só o que você come exatamente antes do treino que vai definir se você vai fazer um bom treino ou não. Então, a sua alimentação tem que ter saudável ao longo do dia todo, tá? Mas, claro, existem estratégias, que é o que eu vou compartilhar aqui agora, que é melhor você comer, por exemplo, carboidratos complexos antes do treino. Porque esses carboidratos complexos, eles vão ser absorvidos aos poucos. E aí o seu rendimento ao longo do treino, principalmente se for um treino maior, né, de 40 minutos, 1 hora, você não vai ficar fadigada, você não vai ficar cansada ou cansado durante a atividade física. Então, quais seriam alguns exemplos de carboidratos, né, ou de lanches pré-treino? Bom, você pode fazer um shake, uma vitamina ou um batido, como se fala em Portugal, que é bater no liquidificador, por exemplo, uma banana, que é uma fruta que tem carboidrato, polpa de açaí, ou pode ser uma outra fruta da tua preferência, que açaí aqui no Brasil é muito comum e é riquíssimo em antocianina, que é um antioxidante maravilhoso, tem gordura boa, gordura do bem, tem fibra, tudo de bom. Então, associar essas 2 frutas é muito interessante, porque o carboidrato vai vir mais da banana, e colocar um pouquinho de água, bater no liquidificador, e aí já faz uma vitamina, um batido ou um shake maravilhoso para tomar antes do treino. Quanto tempo, né, que eu devo tomar antes do treino? Mais ou menos 1 hora até meia hora antes é o ideal, tá bom? Outra sugestão de pré-treino é, por exemplo, você pegar uma banana, amassar ela e comer com 2 colheres de aveia ou de granola, tá? Granola, aveia, são cereais integrais, então também são carboidratos complexos, ok? É muito interessante porque tem bastante fibra.
Outra sugestão, ou pode ser qualquer outra fruta, tá? Não precisa ser a banana necessariamente, pode ser qualquer outra fruta. E associar essa fruta também, ao invés de ser com a granola, pode ser com uma pasta de amendoim, ou uma pasta de castanhas, uma pasta de coco. Por quê? Porque a gente vai usar a fruta como fonte de carboidrato, que vai ter fibras, então é um carboidrato complexo, e ainda vai associar mais energia ainda com essas gorduras do bem, tá bom? Pós-treino, né? O que a gente come depois do treino, depois da atividade física. De modo geral, é interessante comer um carboidrato complexo associado a uma proteína. Por quê? Porque logo depois da atividade física, imediatamente depois, ou até mesmo durante, se a sua atividade física for intensa, que a gente faz a modulação mitocondrial, ou seja, que a gente produz mais mitocôndrias, que a gente produz mais energia. Então, isso está diretamente relacionado com a sua energia, com a sua disposição, com a sua vitalidade. Quanto mais mitocôndrias a gente tem lá, principalmente no nosso músculo, a mitocôndria, só para vocês entenderem, é uma organela que existe dentro das nossas células. Todas as células têm mitocôndrias. Só que as células musculares têm mais. Por quê? Porque é no músculo que a gente precisa ter bastante energia para fazer os nossos movimentos diários, fazer as nossas atividades físicas. Então, quanto mais você se exercita, mais mitocôndrias você produz dentro da sua célula, mais energia você vai conseguir gerar mais rapidamente. Então, ao contrário do que muitas pessoas pensam, que praticando atividade física a gente vai ficar mais cansada, nada disso. Quanto mais atividade física a gente gera, mais energia a gente tem, mais disposição a gente tem, tá? Então, o pós-treino, ele deve ser feito de 20 a 30 minutos no máximo depois da atividade física. Por quê? Porque a gente vai estar sinalizando para o nosso músculo ou para todas as nossas células do corpo que a gente não está em restrição alimentar, que ela pode sim gerar o ATP, que é a nossa energia, né? A nossa energia celular, que está tudo certo, que você está bem alimentado, pode aí fazer bastante célula muscular, pode aumentar bastante o músculo, que é isso que a gente precisa. Quanto mais músculo, melhor, tá? Claro que não estou falando para ninguém ficar bombado aqui, não é isso, mas a gente precisa manter a nossa massa magra, tá bom? Então é o seguinte, é muito importante consumir o carboidrato para a gente sinalizar para o corpo que está tudo bem, que temos energia, que ninguém está passando fome, que não precisa segurar essa energia, e também a proteína, por quê? Porque ela é fundamental para a recuperação do músculo depois do estímulo, depois da atividade física, tá? Mas, gente, de novo, nada é mais importante do que uma alimentação equilibrada nutricionalmente durante o dia inteirinho. Não é só antes e depois do treino, tá bom? Então, aí, 3 opções de pós-treino só para ilustrar. O pãozinho de frigideira, que todos vocês já conhecem, por exemplo, com um pouquinho de pasta de amendoim ou pasta de castanha em cima, tá? Então, o pãozinho de frigideira tem receita nas minhas redes sociais, tem receita lá na plataforma do curso, e uma pastinha de castanhas ou de amêndoas, a que você preferir. Uma batata doce cozida com algum tipo de recheio, uma batata doce assada com algum tipo de recheio. Então, pode temperar bem essa batata doce com azeite, com orégano, com páprica defumada, com o que você quiser de tempero, ervas frescas. Pode soltar criatividade, cúrcuma, né? Aproveita que já é antioxidante, anti-inflamatório, já bomba aí sua batata de antioxidante. Pode colocar um tomate picadinho, pode colocar um franguinho desfiado ou um tofu amassado com ervas, daí tempera bastante. Pode pôr alho se gostar, orégano, salsinha, cebolinha. Pode ser uma pasta de grão de bico, que é o hummus. Pode ser, enfim, um ovo mexido. Então, isso são proteínas, tá? Então, o tofu é proteína, o frango desfiado é uma proteína, o ovo mexido é uma proteína, a pasta de grão de bico é uma proteína. Então, a gente associa
o carboidrato com a proteína. Ou até mesmo uma crepioca, que é o ovo batido com a tapioca, com uma geleia sem açúcar por cima. Sempre coloquem as sementinhas, né? A chia, a linhaça, para a gente diminuir o índice glicêmico desse carboidrato da tapioca. Pode também passar uma pastinha de amêndoas, de amendoim, com uma geleia sem açúcar. Enfim, dá para criar à vontade. Tendo isso em mente, o resto você solte a sua criatividade e faça pré e pós-treinos deliciosos e saudáveis para que você tenha muito mais disposição e ótimo rendimento nas suas atividades físicas. Ufa, terminei a aula de hoje. Agora eu vou conversar diretamente com os meus alunos, respondendo as perguntas deles dentro da nossa sala de aula fechada. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Com relação à Dilei, espero que ela melhore bastante, mas só para dar um adendo sobre a vacina, quanto antes a gente erradicar esse vírus, menos mutações a gente vai ter. Então, quanto mais pessoas vacinarem, mais sucesso a gente vai ter com relação a isso, né? Também acho. Sim, senhora. Então, eu tô bem, tô aí animadona. Eba! Assim Mas que nada de gosto. emagrecer, né? Ainda. Não tô 100% Calma, não, mas já tô faz mudando. um mês só que você começou, mulher. Calma. Tô mudando aí muita coisa. Eu tenho umas duvidazinhas assim sobre açúcar, né? Açúcar demerara e aquele açúcar magro. O açúcar, né? Muda como? Muda, passa mal, dói o estômago, vai no banheiro, vira um PT. Para você ver, né? Quando a gente muda a nossa alimentação, nosso corpo entra em equilíbrio. E aí, quando a gente coloca algo para gente, né, que entre aspas é agressivo para o organismo, ele já responde, ele já te dá um alerta, ele já fala: ó, Uhum. peraí, que isso aqui não era para entrar mais aqui, eu não estou entendendo o que está acontecendo. E ele te sinaliza. E isso é o melhor sinal que tem. Por quê? Porque ele está te falando e você está ouvindo o teu corpo te falar. Isso é maravilhoso. E a gente pode botar nas porções congeladas, que você falou, né? Que ele dura 90 dias também. Também. Se ele Um não tiver feijão com carne, mas congelado, ele dura 90 dias, é isso? 90 dias. Se Aí tiver com carne, você escolhe se você quer congelar ele já temperado ou para temperar. Aí tanto faz. Das era isso que duas eu queria formas. saber. Qual é o ideal? Quanto ao suplemento, que eu vi você, né, comentando e tudo. Eu queria saber sobre o magnésio, porque às vezes eu demoro muito para dormir. Deito assim, demoro, às vezes por cansaço e tal. Aí eu estava lendo sobre o magnésio inositol.